presidente Lula andou falando e parece que ele falou demais. Entidades de operadores do direito criticaram aquela sugestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os votos dos ministros do STF fiquem em sigilo. Para o petista, a sociedade não tem que saber como votam os integrantes do Supremo. Bastaria informar o placar final e ponto. Lula ainda completou dizendo: se eu pudesse dar um conselho, seria o seguinte: a sociedade não tem que saber, quem vota é o ministro da Suprema Corte. Acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Porque o que acontece? Cada um que perde fica com raiva. Cada um que ganha fica feliz. Foi o que afirmou o presidente na sua live semanal. Lula diz que o sigilo evitaria que um ministro fosse molestado em público. O Instituto Não Aceito Corrupção deixou uma nota afirmando que a declaração de Lula causa profunda perplexidade. Diz também que o dever da transparência constitui verdadeiro imperativo moral imposto aos governantes em todas as democracias modernas. Causa profunda perplexidade a afirmação feita pelo presidente da República no sentido de propor sigilo dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sem que haja respaldo para tanto na ordem jurídica, já que a publicidade é a regra nessa matéria. Tanto que existe institucionalmente, desde 2002, um canal de TV constituído justamente para permitir à sociedade o acompanhamento dos votos dos ministros, diz trecho do comunicado. A AJUF é a Associação dos Juízes Federais, também criticou a declaração do petista. Segundo Nelson Alves, presidente da entidade, a transparência em decisões judiciais fortalece a atuação dos ministros da Corte. Declarou também ser inadmissível um ministro ser atacado por exceder o seu trabalho, ou melhor, por exercer o seu trabalho. Ô, Nicolau, essa fala do Lula deu pano para manga. Será que aquelas ideias mirabolantes que vem na cabeça dele na live, eu acho que ele fica mais à vontade, porque cada live é uma surpresa, né? Na realidade, ele está falando só besteira, besterol, mas ele fala o que quer porque ele está sem filtro, né? Ele está naquela idade que ele está sem filtro, conseguiu tudo o que ele queria, da forma que ele queria, ele se sente o próprio rei, manda. Se ele quiser ofender o STF, ele ofende, como já ofendeu anteriormente. Quando ele quer falar as coisas que ele pensa, ele fala o que pensa. É óbvio que ele está falando em relação a não falar, porque ele sabe que qualquer decisão do STF que venha a ter vai ser favorável a ele. Então, ele nunca vai ter problemas com o STF, que tudo que vem vindo de uns tempos para cá é tudo favorável a ele, porque ele tem o STF na mão. Então, já teve ele mudou o nome do orçamento secreto com os deputados, né, que agora não é mais secreto, tem um nome parecido. Aonde que os votos não deveriam ser falados? Lógico que são. E mesmo os votos falados, mesmo falando quem foi o juiz, mesmo a mídia falando, 80% da população brasileira não sabe de nada. Nada que acontece no STF, nada que ocorre lá, nada que foi votado, nada que foi decidido, nada que se mudou. Muito pelo contrário, sabe que vai aumentar impostos. Ele sabe, assim, vulgarmente falando, que no caso de qualquer mudança que tenha na Câmara, qualquer mudança que tenha no STF. Então, só fala besteira. Ele fala o besterol, e sempre fala besteira, né, Santiago? Isso não muda nada. E ele está assim, ele está descomprometido, né? É o viajante descomprometido. Agora ele está na Índia passeando. A Janja nunca passeou tanto na vida dela, né? Como ela está passeando agora. Então, molezinha, né? Vamos gastar o dinheiro do povo, vamos passear e vamos falar que a gente tem pena dos pobres, né? Porque não são dos pobres. Vamos falar que todos os pobres têm que comer picanha. Então, fala o que o povo quer ouvir. E nós temos o povo que nós merecemos, né? Nós temos o povo que o povo escolheu, apesar que eu não concordo com essa eleição, né? Eu não acho que essa eleição tenha sido fidedigna, mas vamos colocar aqui na Ana Costa, aqui em Santos, a gente põe o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Vamos ver o que vai acontecer, né? E não só na Ana Costa, põe do Canal 2 para lá, põe o Lula, do Canal 2 para cá, põe o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer.
Então, assim, nós sabemos isso, né? Uma vez eu aprendi com meu amigo Toninho Garcia, você conhece ele, né? Todos conhecemos. É um mega publicitário, um cara que eu acho que é um gênio. Ótica Martins. Não, ele como publicitário, eu acho ele um gênio, eu gosto muito dele. E ele falou, uma vez nós estamos procurando aqui para a CDL umas informações sobre o que melhorar, fazer uma pesquisa. E estava eu, Carlos Ernesto, todo mundo comerciantes antigos de 30, 40 anos aqui. E ele falou, fazer pesquisa, o que vocês acham? Aí nós falamos, não, nós achamos isso, aquilo. Então, se a pesquisa der alguma coisa diferente do que vocês acham, estão há 30, 40 anos aí, a pesquisa é fraudada ou é errada. Então, em relação ao Bolsonaro, em relação ao Lula, é a mesma coisa, é o que nós achamos. Você acha que esse cara tem condições de sair na rua? Ele foi numa praia aí no Rio de Janeiro, se eu não me engano, lá no estado do Rio de Janeiro, teve que interditar a praia, porque ele não consegue ir para uma praia sozinho, sem ser atacado por ninguém, sem ser ofendido por ninguém. Bolsonaro veio à praia aqui, todo mundo fica idolatrando o cara, gritando mito. Então, assim, alguma coisa está errada nisso aí, né? Nós temos que saber que alguma coisa foi errada. Então, é um sujeito que fala besteira, fala o que quer, o STF dá amém para ele, a Câmara dá guia, agora ele está criando mais novos ministérios, vai para o 38º ministério, diz que até quinta-feira vai ter mais um, né? Eu acho que ele vai chegar aos 40 ministérios, será? Que aí nós vamos poder falar que é o Alibaba e os 40 ladrões. Né? Será que vai acontecer isso? Então é isso aí, meu. É o que vai ter aqui nesse país, é o que temos. Não é, Marcelo? Marcelo, Ô, Marcelinho. o pessoal fica apavorado com o que eu falo. Porque... Não, tá tranquilo, Nicolau. Ô, Marcelinho, eu queria até acrescentar aqui no assunto também, para o Marcelo, viu, Nicolau? Porque o presidente, ele falou isso, né? Ele disse que gostaria que o STF deveria ter voto secreto. Mas acontece que o Flávio Dino, que é o braço direito dele, o ministro, né, de segurança, ele falou que tinha que ser mesmo, concordou com ele, porque nos Estados Unidos é assim. Quer dizer, uma tremenda fake news, porque nos Estados Unidos, inclusive, não é assim, todos os votos são televisionados, né? Ele é mentiroso, então, né? Ô, Marcelo, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Quer dizer, fora essa fake news que a gente tem visto aí de vários assuntos, até mesmo essa interferência ou tentativa de interferência nos poderes aí pelo presidente. O Lula, ele não gosta de ser incomodado. Essa é a verdade. Você gosta? O Zanin começou a votar contrário aos interesses do Partido dos Trabalhadores. E, por conta disso, o próprio Lula começou a ser retalhado dentro do partido. Para que ele não sofra com isso, o que é melhor para ele? Deixar o voto aberto e ficar tomando pancada do fogo amigo ou travar tudo e ficar nadando, né, em ventos tranquilos, em mares tranquilos? É a mesma coisa que ele faz com a imprensa. Deixar a imprensa livre é pancada. Então é melhor você travar, né? Trava, fala o que eu quero, fala aquilo que é bom para mim, fala do jeito que eu quero, que para mim isso é bom. Então, na verdade, porque assim, se nós analisarmos friamente, o voto aberto ou o voto fechado lá, sem ninguém saber, o que muda? Eles nunca mudam o voto mesmo, né? Vai para a mídia, um debate daqui, outro debate lá, cria, fala, então não muda nada, né? Então, em tese, não vai mudar absolutamente nada. Quem está incomodado com essa história toda é o próprio Lula. Ele não gosta de ser incomodado, e principalmente incomodado por quem está do lado dele. Aí é um problema pior ainda, porque ele não quer que a base dele fique fervilhando ali, né? Porque isso é ruim, né? Você imagina ali a petezada ali, né? cutucando o Nine, né? Então é problema, né? É problema. Então, assim, eu acho que o voto tem que ser aberto, não só ali, mas em toda atividade pública tem que ser transparente e aberta, né? Mas, nesse caso aí, o incomodado maior é o próprio presidente. É o próprio presidente. Ele quer tirar essa incomodação da frente. Ele começou a sofrer por causa do quero preservar o Zanin. Balela. Ele quer se preservar. Essa é a grande verdade. Ele não quer
queimar a sua imagem perante o próprio partido. É uma opinião minha, mas pelo que o pouco que dá para a gente entender de Lula, é mais ou menos isso. A opinião pública para ele vale muito. Ô, Paulinho, essa questão é complicada, né? Porque todos os poderes têm o seu modus operandi. E a gente vê que existe hoje um tal desequilíbrio aí nos poderes, tanto que um está entrando na seara do outro. E agora a gente está vendo o presidente entrar na seara do poder judiciário. Como é que você vê essa questão toda, essa maçaroca, né? Parece que a gente está meio sem freio, né? Aquele caminhão sem freio na descida, né? Como é que você interpreta tudo isso? Eu vou pegar o raciocínio do Marcelinho, que falou muito bem. A realidade é a seguinte: ele está incomodado com o voto do Zanin na descriminalização das drogas, né? Então, a base do PT, os militantes do PT, encheram muito o saco do presidente Lula. Por ter indicado o Zanin, que o Zanin foi contra a descriminalização da droga, que não sei o que, papapá. O que acontece? O Lula, ele não é um cara muito a favor da transparência, isso todo mundo sabe, né? Ele quer tudo velado, ele quer as coisas tudo por baixo dos panos, e quanto mais escondido e quanto menos notícias a população souber sobre governo, sobre ordens judiciais, essas coisas, melhor. Então, ele se sente aí em uma encruzilhada, né? A base, né, orgânica do PT pressionando o presidente Lula pela indicação do Zanin, que foi contra a descriminalização das drogas, né? Já que grande parte dos eleitores do PT são a favor da maconha, né? Fazem uso da maconha. Então, é aquele negócio. O presidente Lula não quer que as pessoas saibam como votaram os magistrados do STF. Só que é um verdadeiro absurdo, Santiago. É um verdadeiro absurdo. Aqui no Brasil, nós temos milhares de magistrados. Agora, você imagina bem. Eu vou citar até um exemplo. Teve um magistrado que morou no meu prédio. Eu nem sabia que ele era juiz. Eu fiquei sabendo através de um vizinho meu que é advogado, que comentou comigo de tão discreto que era esse juiz. Então, quer dizer, você imagina só se todos os magistrados se sentirem incomodados de darem sua decisão judicial. São milhares, eu nem sei quantos magistrados existem, quantos juízes existem no nosso Brasil, mas, é um absurdo o que o Lula está falando. Entendeu? O magistrado se sentir incomodado de dar uma decisão pautada na lei. E essa decisão não ser pública. Então, como é que os advogados de defesa vão recorrer? Como que você vai saber como pensa aquele magistrado? Como que você vai pautar a sua defesa? Né? É um verdadeiro estado de exceção. Esse tipo de comentário é bonito no Mao Tse Tung, é bonito no Hitler, entendeu? É bonito nos ditadores de Cuba, é bonito no Maduro e bonito no Lula. O Lula fala esse tipo de coisa, de ter um STF prostrado que a população não pode saber qual que são as decisões dele. É um verdadeiro absurdo. É mais um absurdo do nosso chefe do executivo, né?